Convido a todos a abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Evangelista Lucas, capítulo 19. Iremos meditar uma história muito conhecida nessa noite, mas que sempre traz ensinamento para nossas vidas. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 19. A história do Zaqueu, o publicano. Louvado seja Deus. Terceiro evangelho do Senhor Jesus, que escreveu o evangelista e médico Lucas, no capítulo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho que segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, o versículo 1. E, tendo Jesus entrado em Jericó, iam passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E vendo que quando Jesus chegou ali, logo olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrarás para ser hóspede de um homem pecador. E levantando, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam vendido. Glória a Deus. Diga com fé: glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor Espírito Santo, aqui estamos como igreja, como ministro, para louvarmos e exaltar o seu santo nome. Ministrar, Senhor, a tua palavra é uma honra, um prazer, um privilégio. Mas precisamos, meu Pai, do seu auxílio para fazer aquilo que o Senhor tem de melhor, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o conhecimento do homem só é vazio, mas o teu Espírito nos preenche, nos dá sabedoria para ministrarmos e seguirmos em frente, para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Aplaude o Senhor com alegria, como seus assentos. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Como eu falei, uma história muito conhecida de um publicano, Zaqueu, pois Jesus estava em Jericó, já tinha curado o cego de Jericó, uma passagem também muito conhecida. E a Bíblia narra: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem
chamado Zaqueu. E essa história, irmão, toda a vida que nós meditamos nela, nós aprendemos muito, pois Zaqueu era um homem de uma grande posição na sociedade, né, da época. Era um chefe de uma alfândega, os cobradores de impostos, de uma das cidades principais da Palestina, que era Jericó, lá em Então, Jericó era, na época contemporânea dessa escritura que foi escrito, era um celeiro, né? Então, lá tinha uma fonte de renda, a pecuária, e todas outras coisas que tinha renda, que geravam os impostos, por ser um grande centro comercial. Então, Zaqueu, o publicano, era um dos chefes desses cobradores de impostos. E os cobradores de impostos na época não eram bem vistos. Mas Zaqueu, ele demonstra a verdadeira fé genuína, louvado seja Deus, em reconhecer que ele, mesmo tendo um grau social elevado, ele necessitava de um arrependimento, de ter a presença, de ter um encontro com Jesus, louvado seja Deus. Então, essa história, ela sempre nos traz ensinamentos, louvado seja Deus, pois assim foi na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Nós, outrora, né, éramos também sem a iluminação da palavra. Quando fomos iluminados, entendemos que necessitava dizer sim a Jesus, louvado seja Deus. E muitas vezes, irmão, o sim a Jesus o sim a Jesus é apenas o começo da fé, louvado seja Deus. Pois é um processo. Eu sigo muitos cantores, pregadores famosos na rede social, pois eu sou um ser social e preciso ter relacionamento. Eu vejo alguns cantores e pregadores dizendo que Jesus salvou tantas vidas. Na verdade, naquele dia as pessoas entenderam que necessitavam de Jesus. Mas a salvação é algo mais profundo, louvado seja Deus. Não é só apenas dizer sim, há um processo. Né? Tem uma cantora gospel que diz que é de tijolinho em tijolinho que se constrói um relacionamento. E a salvação é isso, é um relacionamento entre a criatura que se tornou filho com o Criador. Deus, louvado seja Deus. Então a salvação se inicia em eu, em você, dizer sim a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. E Zaqueu naquele dia, ele reconheceu que precisava dar esse passo, louvado seja Deus. Precisava colocar aquele tijolo no seu início da sua confissão, louvado seja Deus, da fé. Então, quando eu digo sim a Jesus, eu estou dando um marco do início da minha caminhada cristã. Pois não sabemos, irmão, o dia nem a hora que Jesus irá voltar. Mas que nós estamos aqui, em prontidão, na unidade da fé, no mesmo Espírito, aguardando a sua vida. Desde o dia que nós dissemos sim, nós estamos lutando para permanecer nesse sim, lá a gente dá sim o casamento, nós permanecemos, lutamos para finalizar esse sim que nós dissemos no cartório e na igreja, recebendo a bênção do líder religioso. Então assim se inicia um ciclo. Zaqueu, ele reconheceu que necessitava desse encontro. Eu acho maravilhado, eu fico maravilhado quando eu me deparo com esse texto de Lucas 19, pois a presciência de Deus, irmão, é maravilhosa, é algo extraordinário. Antes que
sabe o que nós pensamos ou o que nós necessitamos. Zaqueu achou que iria fazer algo extraordinário, né? Porque havia dois obstáculos para impedir de ver Jesus. Pois ele sabia que Jesus ia passar ali em Jericó, onde ele estava. Mas havia dois obstáculos para Zaqueu. Uma multidão de gente, pois quando Jesus andava grandes multidões, arrastando, salvando, curando. Aqueles que ele salvava seguiam. E a outra é porque ele era um homem de pequena estatura, né? Era como nós brasileiros, de 1,60 m, 1,70 m no máximo. E eu acredito que naquela multidão tinha pessoas maiores que impediam dele. O texto não fala, mas a gente pode fazer uma analogia bíblica dentro desse contexto. Eu creio que tinha pessoas bem mais altas que Zaqueu que se impedia dele ver Jesus. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus chega debaixo daquela figueira e olha para cima, ele faz um convite extraordinário, louvado seja Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Pousar aqui está relacionado a dormir, a ficar um dia na sua casa, louvado seja Deus. Então, o encontro desses publicanos, na verdade, pois Zaqueu era o chefe, então tinha vários publicanos ali reunidos. Então Jesus entra na sua casa e foi bastante criticado, pois o público da época que observava Jesus eram os próprios judeus, que da crença, do seguimento religioso, fariseu, ficava observando se Jesus ia falhar e errar em alguma coisa. E aqui, irmão, tem alguns pontos que servem para a minha vida e para a sua vida. Nós somos observados 24 horas. As pessoas querem sempre observar, nunca ninguém vai olhar para você pelas suas qualidades. Fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa que age de justiça, mas sim vão olhar sempre na sua falha. Assim como Jesus, sendo Deus, se fez homem, nasceu de uma virgem, mas mesmo assim era observado pelos seus próprios parentes, seu próprio povo, se ele ia errar, ia falhar naquele momento. Eles ficaram murmurando, e vendo todos isso, murmuraram dizendo: que entrais para ser hóspede de um homem pecador? Eu acho maravilhado quando Jesus responde no capítulo, versículo 9, quando ele diz: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Quando nós estudamos essa semântica desse texto de Zaqueu, em Lucas 19, nós vamos entender que Zaqueu não tem nada físico com Abraão. A única coisa que ele foi considerado como filho de Abraão foi porque ele teve a fé de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e necessitava ele confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 9 e 12, ele diz que de sorte, vou ler aqui, para não ser minhas palavras, não estou bem lembrado como é que Paulo se expressou esse texto, mas para mim não errar, eu vou ler aqui com os irmãos. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, louvado seja Deus. Versículo 9: de sorte que os que são da fé
são benditos como o crente Abraão. Abraão foi considerado pai da fé. E lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 18, o escritor diz que da descendência de Abraão surgiria a sua descendência. Ou seja, do seu filho Isaac surgiria a sua semente, que é nós. Desde de Abraão, os patriarcas, até Jesus, de Jesus veio a graça, e da graça superabundou, e nós fomos alcançados como gentios, louvado seja Deus. Então, todas essas gerações foram benditas pelo crente Abraão, louvado seja Deus. Porque Abraão creu, por isso imputou ele como pai da fé, louvado seja Deus. Então, Zaqueu, naquele momento, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. E pois também este é filho de Abraão, louvado seja Deus. E Jesus vai além, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido, louvado seja Deus. Aqui, irmão, está a palavra-chave da fé. Ninguém se salva se ele não reconhece que necessita ser salvo, louvado seja Deus. Zaqueu, ele determinou para a vida dele isso. Ele fez uma analogia em sua vida e disse: hoje eu quero ter um encontro com Jesus, louvado seja Deus. Com certeza, Zaqueu já tinha ouvido falar, pois Jesus estava em Jericó, já tinha curado o cego de Jericó, e ali Zaqueu já tinha ouvido falar das boas novas de Cristo, louvado seja Deus. E almejou, anelou, teve o desejo de genuíno, de arrependimento, em dizer que se ele tivesse falhado em alguma coisa, ele devolveria aquele que ele tinha cobrado gratuitamente, louvado seja Deus. Zaqueu, ele excedeu a lei, né? Na época, no Levítico, Deuteronômio, diz que quando alguém ia devolver algo, era um quinto daquilo que era para ser devolvido. E Zaqueu, ele excedeu. Quando a gente é iluminado, a gente algumas vezes é chamado até de bobo, porque a gente, por amor a Cristo, pela transformação que Deus faz em nossas vidas, nós como ser humano limitado, falho, mas nós agimos com justiça, porque eu preguei anteriormente, porque Cristo já foi a própria justiça. Então, nós agimos com justiça, porque nós entendemos que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, e necessitamos agirmos corretamente como a Deus, como Jesus agiria, louvado seja Deus. E às vezes, irmão, a gente é taxativo, às vezes até radical em algumas coisas. Eu, na minha casa, muitas coisas eu tenho combatido, porque eu não sei daquilo que a palavra diz como verdade, louvado seja Deus. E como cabeça, eu sou responsável de orientar minha família a fazer o certo. Muitas vezes eles erram, porque são seres humanos, mas não que eu não tenha orientado, não que ele não tenha sido orientado pelo meu líder, também que é
o nosso pastor. Às vezes nós erramos, porque realmente, irmão, nós somos falhos. Mas nós temos que tentar sermos pessoas melhores a cada dia. Pois é para isso que serve o Evangelho, a transformação. Se a nossa vida não tiver transformação, então o Evangelho não foi alcançado em nossos corações. Pois o Evangelho, ele transforma a vida. Assim como transformou Zaqueu, louvado seja Deus. Quando ele entendeu que necessitava ter aquele encontro, receber Jesus como Salvador, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Diga assim: eu sou filho de Abraão também. Glória a Deus. Temos que ter alegria de servir a um Deus tão maravilhoso, pois é o nosso provedor. Não se detenha a o que as redes sociais oferecem, pois Cristo é o nosso provedor. Louvado seja Deus. E sendo um provedor e Senhor, eu tenho, como servo do Senhor, depositar minha fé em entender que no momento oportuno Ele vai me abençoar. Louvado seja Deus. Zaqueu, ele reconheceu isso. E a Bíblia não narra mais outra vez a história, como procedeu a história de Zaqueu, pois ficou apenas nesse texto. Mas creio que ele também não seguiu Jesus. Louvado seja Deus. Pois todos que teve um encontro com Jesus o seguiram. Louvado seja Deus. Quando ele cura aquele cego, ele pede para o seguir. Quando ele liberta aquele endemoniado em Gadareno, né? Uma história muito conhecida. Ele pede para voltar, para dar testemunho que Jesus é o libertador. Louvado seja Deus. Eles falaram, seus parentes, diga que foi Jesus, o Galileu, louvado seja Deus, quem me libertou. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, ele é todo poderoso. Deus, ele fala para Abraão: eu sou todo poderoso. Louvado seja Deus. Em mim não há limitações, em sombra de dúvida. Louvado seja Deus. Para me operar, para o meu trabalhar. Louvado seja Deus. A única coisa que necessita para a ação de Deus em nossas vidas é a fé. Louvado seja Deus. A fé de Abraão, pois Abraão diz, o texto diz que Abraão creu contra as esperanças. Abraão era um homem já idoso, de 100 anos, sua esposa mais de 90. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, pois ele já era um homem de idade, mas ele creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido. Louvado seja Deus. Deus tinha prometido o seu filho, e Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança com o olhar humano, mas ele, pela fé, ele creu contra a esperança e quebrou a barreira da incredulidade. E aí, quando nós cremos contra a esperança, Deus, quando nós agimos dessa forma, aí entra a ação de Deus a nosso favor. Assim foi com Abraão, assim foi com Zaqueu, assim foi comigo, e assim é com todos que creem e agem conforme a fé de Cristo, a fé salvífica, a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos. Louvado seja Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que ensinar os seguirão se crer. É necessário que nós cremos que Deus é quem nos dá o galardão. Louvado seja Deus. É Ele quem nos dá o direito, o prêmio do nosso galardão. Louvado seja Deus. E aquilo que nós
aqui na terra, para a igreja, para o santo, Deus está vendo, louvado seja Deus. Essa escritura diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele diz, louvado seja Deus. E quando Deus fala, irmão, se cumpre, louvado seja Deus. Quando Deus diz, se cumpre, pois Ele é quem sabe da minha necessidade e da sua, louvado seja Deus. Você crê assim? Amém. Louvado seja Deus. Mas aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Então, necessita que eu e você alimente essa fé todos os dias, pois Jesus, uma certa vez, está escrito aqui também no Evangelho de Lucas, ele chega, chama Levi, Mateus, o publicano também, e aqueles que estavam também naquele momento começaram a criticar. E Jesus, ele fala que não necessita de médico os que são, mas sim os que estão enfermos, os que estão doentes. Ninguém procura médico tanto sabe não. Só procura um médico, alguém que está necessitado de médico. Então, Zaqueu, falando espiritualmente, ele estava enfermo e reconheceu que necessitava de ter aquela presença para ter o seguimento da fé de Abraão, louvado seja Deus. Então, o texto de Hebreu, capítulo 11, versículo 18, é bem claro que da semente de Isaac surgiria a sua descendência, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, é algo tremendo, é algo grande, é algo que quando nós vamos estudar um texto como esse, a gente se alegra muito por ver que todos os irmãos da igreja primitiva sofreram açoite, foram degolados em praça pública, para que essa fé de Abraão fosse levada até nós, até hoje, louvado seja Deus. Alguns países hoje aí é impedido de ler um versículo bíblico. E nós aqui, nós estamos num país que nós somos livres para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, louvado seja Deus. Qualquer oportunidade que vocês tiverem, não se envergonhe de dizer o que Cristo já fez na sua vida, louvado seja Deus. Nós estamos iniciando o ano, crendo que esse ano que está se iniciando, nós devemos ser melhores do que o ano passado, louvado seja Deus. Não que nós somos pessoas ruins, mas a soma de melhor, a soma de ter, de ser, pois a Bíblia diz que nós temos que ser um, como assim Jesus é um. Nós temos que ser um. Ser um crente, ser um pai, ser um profissional, temos que ser um. Não esqueça que os outros são. Faça a sua parte, que tem alguém lá no céu contemplando aquilo que você está fazendo, louvado seja Deus. Se preocupe com ninguém não. Quem não quer fazer, você ora e peça a Deus discernimento para que Deus abra o entendimento, mas a sua parte você faça. Pois a salvação é individual. É necessário que nós, nessa construção do sim que nós dissemos a Cristo, nós estejamos a cada dia construindo a nossa construção, né? Até chegar ao aperfeiçoamento da plenitude da graça, que é o arrebatamento da igreja, louvado seja Deus. Nesse dia vai ser algo extraordinário. Não sabemos qual vai ser essa geração bem-aventurada que vai contemplar
esse fenômeno tão maravilhoso que vai ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13: irmão, não seja ignorante acerca do que se adora, pois aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. É um privilégio de servir a Jesus. Temos que ter alegria em nosso coração. O escritor sagrado, Malaquias, no capítulo 3, ele diz que mais uma vez nós iremos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Há uma diferença. Não há assim algo que nós somos melhores do que ninguém, mas se há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Todos passamos por um momento difícil na finança, passamos, pois a Bíblia diz que as coisas sucedem de igual modo a todos. Mas Zaqueu era um homem rico, não faltava nada financeiramente, mas faltava algo essencial na sua vida, que era a presença de Deus no reino. E ele reconheceu que tinha que fazer aquela confissão naquele momento, para que a sua vida mudasse mais ainda, pois as pessoas que são bem-sucedidas também não precisam de Jesus, louvado seja Deus. Eu acho interessante que a salvação, ela não tem grau de finanças, louvado seja Deus. Ela só depende de mim e de você, louvado seja Deus. Dizer sim a Jesus e prevalecer, pois a palavra diz que aquele que prevalecer até a consumação do século será salvo. E de entregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que vencer terás a coroa da vida. Zaqueu, irmão, esse texto ele nos dá com as aplicações que eu já falei hoje, como a gente ser bem sucedido financeiramente, mas que nós necessitamos ter a fé salvífica de Cristo para sermos mais abençoados, louvado seja Deus. Isso me alegra, pois assim como Paulo orou e tirou as escamas dos olhos daquela família de Lídia, assim um dia também eu fui iluminado pela palavra para entender que eu necessitava ter esse reconhecimento, que eu necessito da graça, da bondade de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. E assim nós damos sequência a essa fé salvífica, desde Abraão até hoje, como bem-aventurado e como semente da descendência de Abraão em Cristo Jesus. Então, irmão, é isso que Deus propôs em meu coração, para nós estar refletindo nessa noite. Não se envergonhe daquilo que você não conseguiu hoje, pois você é filho de Deus e Ele é dono de tudo, e no momento oportuno Ele agirá ao seu favor. Amém?